Para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, verso 4 e o verso 5. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 19, verso 4, diz assim: porém, antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os varões de Sodoma, todo o povo juntou, desde o mais jovem até o mais velho. 5. E clamaram a Ló, e lhes disseram: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traz-nos a nós para que abusemos deles. Amém. Poder sentar, Lattes. O tema desta mensagem é: as fronteiras de Sodoma estão sendo ultrapassadas. Este texto de Gênesis retrata pouco antes da cidade de Sodoma e Gomorra ser destruída. Então é uma descrição da vida de Cristo. Quantos aqui em nosso meio já tem Jesus? Quantos já aceitaram Jesus? Quantos? Todos já aceitaram Jesus? Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, você tem a oportunidade hoje de conhecer a Deus. Então o Senhor Jesus descreve os tempos anteriores à sua volta em glória como dois mais terríveis que já houve. Como assim? A glória do Senhor para Ele e para os seus filhos, e terrível para aqueles que não conhecem, para aqueles que não aceitam o Evangelho. Então ele falou de um apocalipse vindouro que aconteceria com um julgamento sobre todo mundo. Todo mundo, todas as pessoas serão julgadas, serão levadas à presença de Deus para o julgamento, antes dele mesmo voltar. Este tempo é descrito como semelhante ao dia de Noé e de Ló. Os dias de Ló eram a época de Sodoma, onde procede a palavra sodomia. Lembra o título da mensagem? As fronteiras de Sodoma estão sendo ultrapassadas. Isso no nosso tempo hoje, em que nós estamos vivendo. Tem se multiplicado muito a sodomia. Hoje já está liberado. Por quê? Que a mulher se casa com a mulher e o homem se casa com o homem. Já é liberado. Agora é lei. Isso não é um absurdo? É um absurdo. Naquela sociedade as pessoas viviam inteiramente segundo as suas inclinações e paixões, de acordo com os seus próprios desejos, as suas próprias vontades e maneira de viver. Elas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, sem se importar com Deus. Pessoas que viviam sem Deus. Sou dono do meu nariz, né? É o que muitas pessoas pensam. Sou dono do meu nariz e faço o que quero. Não é bem assim. Todas as pessoas têm um compromisso com Deus. E se você tem um compromisso com Deus, você não é dono do seu nariz. Porque o que você pensa, o que você imagina fazer, e não é de acordo com a vontade de Deus.
Então pretendiam estabelecer uma era de bem-estar sem Deus. O que é uma era de bem-estar sem Deus? É vida sem compromisso. Ao mesmo tempo, a imoralidade tomava conta de modo que a homossexualidade fazia parte do cotidiano. É como faz hoje no nosso meio. Não somos obrigados a aceitar. Somos sim. Porque somos contra. E somos obrigados a aceitar. Irmãos, a nossa perseguição como cristãos está bem perto. Está bem perto de todos os cristãos da terra serem perseguidos. E eles estão começando lá por cima, lá pelos altos. Tudo dentro das leis. Para deixar os cristãos sem sair. Se você tem acompanhado isso, tem saído muitos. Os cristãos que estão na mídia estão combatendo muito isso. E são raros os que se prometem com isso. Quando analisamos nossos dias, somos levados a pensar que as fronteiras de Sodoma estão sendo ultrapassadas. Como em muitos outros países, os debates a respeito do tema têm sido muito acirrados. Na França, o confronto entre a direita e a esquerda tem apresentado atualmente uma violência incomum, porque a maioria esquerdista pretende legalizar a união de casais homossexuais. Deste modo, os partidários do primeiro-ministro Lionel Jospin estão cumprindo uma promessa eleitoral. Veja como é interessante isso. Os próprios políticos prometeram a liberação do casamento gay. Então, acima de tudo, eles têm que cumprir uma promessa. Já viu político cumprir promessa que faz? Não tem político que cumpra, mas tem uns que querem cumprir porque prometeram. Trata-se de estabelecer um contrato para todos os casais que sejam homossexuais ou heterossexuais, apontando para a sua vinda em grande poder e glória. O Senhor Jesus disse: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Lucas 17, 28, 30. Edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Será a glória de Deus, será a glória de seus filhos, e será o dia de terror para aqueles que não querem nada com Deus, que desprezam o Evangelho, desprezam a verdade. Em Gênesis 18, verso 20, lemos: porque Deus castigou de tal maneira as cidades corrompidas no Vale do Jordão. Por que Deus castigou aquela nação? Por causa do pecado. Por que Deus vai castigar o nosso mundo hoje? Por causa do pecado. Quem tem a oportunidade de aceitar a Cristo, aproveite a oportunidade de viver para Deus. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado tem agravado muito. Não temos a intenção de apontar o dedo friamente para a nossa sociedade, certo? Não estamos, como pregador, querendo condenar a sociedade. Pois todos nós somos pecadores, necessitados de redenção. A redenção, o perdão de Deus é para todos, sem exceção. E todos têm a oportunidade de se arrepender, de aceitar a Cristo.
Também não pretendemos pintar um cenário de terror apocalíptico, né? Não queremos dizer que é um... Mas é complicado falar isso. Pelo contrário, queremos lembrar que o Senhor procura atualmente homens de oração dedicados, que se colocam na brecha. Quem está disposto a se colocar na brecha? Irmão, o que é isso? Ezequias capítulo 22, verso 30. Quem encontrar, por favor, leia. Ezequias 22, verso 30. Quem está disposto a se colocar na brecha e orar? Orar pelas pessoas que não têm Jesus. Como Daniel achou, pode ler. 20 o quê? Ezequiel 22, 30. Pegando os primeiros. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor procura aqueles que estão dispostos a viver uma vida de oração, de se comprometer com a obra do Senhor, com o Evangelho, de levar o Evangelho às pessoas. Da mesma forma como Abraão fez. 18, 22 a 33. Quem conhece bem essa história aqui? Da destruição de Sodoma e Gomorra. 22. Gênesis 18, 22. Apartaram-se dali os varões e foram para Sodoma, mas Abraão estava ainda diante do Senhor. Chegou-se Abraão dizendo: destruirei também o justo com os ímpios. 24. Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirás também e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que estão dentro dela. 25. Longe de ti fazeres tal coisa, que faças morrer o justo com o ímpio, e que seja o justo tratado como o ímpio, longe de ti seja o juiz de toda a terra. Não há de fazer o que é justo. Amados, essa é o Senhor conversando, Abraão conversando com o Senhor. O que Abraão fez aqui? Ele intercedeu pelaquela cidade, que não houvesse destruição, que não fosse destruído. Quem está disposto a correr atrás daqueles que não têm Jesus neste mundo? O texto ressalta que Abraão não ameaçou nem julgou a Sodoma, nem mesmo esperou o satisfeito pelo julgamento ameaçador de Deus. Pelo contrário, ele colocou-se diante do Senhor e intercedeu por Sodoma e Gomorra. Mas naturalmente também é preciso falar a verdade com clareza, mesmo que não se queira mais ouvi-la, e sob o risco de sermos acusados de fanáticos fundamentalistas. Quando queremos falar essa tal verdade para as pessoas, elas não querem ouvir. Quem acompanha os cultos a livro da igreja? Quantas pessoas querem ouvir o Evangelho? Quantas pessoas vão lá? A irmã Maria Laícha, ali, naquela área lá de cadeira, né? Vamos ver se alguém chega lá para sentar. Mas ninguém quer. O Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz como um criminoso, sem ter cometido pecado, tomou nossos pecados sobre si. Então, você está disposto a entrar nessa luta pelas pessoas sem Jesus? Você tem amor pelas almas, como tem Deus? Eu tenho um slide, pedi meu irmão para liberar. É que nem
minha internet tem que carregar um pouquinho para aparecer. Então, amados, as fronteiras de Sodoma estão sendo ultrapassadas. Pense você hoje, como cristão, nós estamos vivendo nos últimos dias. E a nossa tranquilidade como cristão está se acabando. Isso é a nossa realidade hoje. Então viva para Cristo, viva para o Senhor. Muitas vezes estamos pensando na nossa vida pessoal, estamos esquecendo o que é de Deus. Da TIC, né? É a melhor internet que tem, né? Vamos. Quem já tem visto os irmãos pregarem as pregações do pastor na internet? Quem já viu? O pastor Luiz Carlos. Tem lá no YouTube, lá você procura. Os últimos dias de preparação. Quem está preparado? Os últimos dias da história da humanidade. Então aparecerão na igreja pastores de grandes capacidades, poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé. Paulatinamente se voltarão para o espírito, enganadores e falsas doutrinas. É isso que você vê hoje. Aqueles que pregam o Evangelho na internet, aqueles que pregam na televisão. Você vê como muitas pessoas estão perdendo essa oportunidade. E o que a gente vê hoje em dia? Tem acabado as guerras? Não. Aumento de guerra, fome, terremotos. Muitas guerras, fomes e terremotos serão um princípio de dores. Não é o fim, é só o princípio. E ouvirei de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, quando ouvirdes de guerra, de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Esse é o grande homem da história, quem conhece ele? Então, a diminuição do amor, da afeição no lar, o desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência, o crime, aumentam rapidamente o amor natural e o afeto na família diminuirão. Sabei, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esqueça que nós iremos enfrentar perseguições no nosso tempo ainda hoje, no nosso tempo que nós vivemos hoje. Então, a perseguição mais severa do povo de Deus. Jesus quer que seus seguidores lutem contra as forças do mal, expulsando os espíritos malignos e curando os enfermos. Essa demonstração de autoridade divina do conflito espiritual é a continuação da manifestação do reino de Deus na terra. Nosso último texto: e sereis aborrecidos por todo o amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então o Evangelho será pregado ao mundo inteiro. Apesar desta intensa e crescente aflição, o Evangelho será pregado ao mundo inteiro. Os fiéis, à medida que virem o momento desses sinais, saberão que o dia do Senhor volta para buscá-los e aproximá-los.
O arrebatamento abrange apenas os salmos. Opa, eu vou pegar essa. Então você está pronto para o arrebatamento do Senhor? Quem está pronto para o arrebatamento? Então, quem, entretanto, fecha as portas do seu coração para o Senhor Jesus, rejeita a oferta de Deus, de complemento o perdão dos pecados e assim exclui a si mesmo do reino de Deus. Aquele, porém, que entrega a sua própria vida e deposita aos pés de Jesus vai oferecê-lo, foi o que o próprio Senhor Jesus disse em relação à mulher de Ló. Lucas 17:33. E quem quiser perseverar a sua própria vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Amém, Deus? Amém. Passa lá, pastor. Irmãos, mensagem simples, mas é objetivo, né? O irmão trouxe